Você já sentiu que uma casa pode estar silenciosa demais, mesmo quando tudo parece normal? Era assim naquela noite. A televisão estava ligada, iluminando a sala com aquelas cores frias que mudam rápido demais, como se nada tivesse tempo de durar. Eu estava sentada no sofá com meu filho ao meu lado, tentando fingir que aquilo era apenas mais um fim de dia comum. Pipoca quase intacta na mesa, um cobertor jogado de qualquer jeito, e aquele relógio na parede fazendo questão de lembrar que o tempo não para, mesmo quando a gente queria que ele parasse. Ele ria de alguma coisa que passava na TV. Um riso leve, inocente, daqueles que só uma criança consegue ter sem peso nenhum no mundo. E eu sorri junto. Mas por dentro, eu estava distante. Porque normal era exatamente o que eu estava tentando manter naquela casa há meses. Enquanto meu filho prestava atenção no programa, meus pensamentos escapavam pelas frestas do silêncio. Pequenas memórias surgiam sem permissão, o jeito como meu marido costumava entrar em casa e preencher o ambiente sem esforço, as conversas simples na cozinha, o barulho das chaves na porta que antes significava ele chegou. Agora, o som das chaves era só uma expectativa. Nada mais. Ele vai chegar tarde de novo, mãe? Meu filho perguntou sem tirar os olhos da TV. A pergunta foi simples. Mas bateu fundo. Eu demorei um segundo a mais do que deveria para responder. Vai, acho que sim, falei, tentando manter a voz leve. Mas por dentro, algo em mim apertou. Não era só sobre horários. Não era só sobre rotina. Era sobre a sensação estranha de que, mesmo quando ele estava em casa, algo ainda parecia distante. Como se estivéssemos todos na mesma sala, mas em mundos diferentes. Meu filho se ajeitou no sofá e encostou a cabeça no meu braço. Você também sente falta dele quando ele viaja? Eu olhei para ele. E naquela pergunta simples havia algo que me desarmava completamente. Porque não era só saudade. Era outra coisa. Algo que eu ainda não sabia nomear. Eu sinto falta de quando tudo era mais fácil, respondi depois de um tempo. E assim que as palavras saíram da minha boca, percebi que eram mais verdadeiras do que eu queria admitir. A televisão continuava falando sozinha. A casa continuava viva, mas estranhamente quieta. E naquela noite, sem nenhum aviso, eu tive a sensação de que algo estava prestes a mudar. Mesmo que tudo ainda parecesse normal. Não era o que ele dizia, era o que ele já não dizia mais. Essa foi a primeira coisa que percebi naquela fase da nossa vida. Antes, as palavras dentro da nossa casa tinham peso, mas também tinham calor. Existia conversa no café da manhã, perguntas simples no fim do dia, até discussões pequenas que terminavam em risadas. Agora, tudo parecia mais curto, mais econômico. Como se cada frase precisasse de permissão para existir. E o mais estranho era que ninguém falava sobre isso. Nem ele. Nem eu. E, de alguma forma silenciosa, nem meu filho. Naquela noite, enquanto ele ainda não tinha chegado, a casa parecia funcionar em modo automático. Meu filho brincava no chão da sala com alguns carrinhos, fazendo sons com a boca enquanto criava histórias que só ele entendia. Eu fingia estar concentrada em algo no celular, mas na verdade só observava. Havia algo diferente no jeito como ele também nos observava. Crianças percebem coisas que adultos tentam esconder. Mãe, ele chamou de repente, sem levantar o olhar. Por que o papai não fala tanto quando tá aqui? A pergunta caiu no ambiente como algo leve, mas deixou um eco. Eu congelei por um instante. Não porque não sabia a resposta, mas porque sabia demais. Ele anda cansado, filho, respondi depois de um segundo, tentando manter a naturalidade. Mas a verdade era que cansado já tinha virado uma palavra fácil demais. Uma palavra que explicava tudo, sem explicar nada. Meu filho pareceu aceitar, mas não totalmente. Ele continuou brincando, mas agora com menos energia, como se tivesse sentido alguma coisa no ar também. Eu me levantei e fui até a cozinha, só para ocupar as mãos. A pia não estava cheia, não havia nada urgente para fazer. Ainda assim, comecei a organizar copos, alinhar pratos, qualquer coisa que me desse a ilusão de controle. Porque o silêncio naquela casa não era vazio. Era cheio demais. Cheio de coisas não ditas. Lá da sala, eu ouvi meu filho falar sozinho. Quando o papai chegar, vai ser diferente hoje. E aquela frase simples me atravessou. Eu parei por um segundo, segurando o pano de prato com mais força do que precisava. Porque, no fundo,
Eu também esperava que fosse diferente. Mas não sabia mais se era esperança, ou só hábito. E foi ali, entre uma cozinha silenciosa e uma sala cheia de brinquedos, que eu entendi. O problema nunca tinha sido a ausência dele. Era o que permanecia quando ele estava ali. Mãe, por que parece que a gente tá esperando alguma coisa acontecer? Eu não esperava essa pergunta. Ela veio de repente, no meio de uma tarde comum demais para carregar qualquer tipo de verdade. Eu estava dobrando roupas no sofá, tentando organizar coisas que não precisavam ser organizadas. Meu filho estava sentado no tapete, abraçando um dos brinquedos como se ele fosse parte de uma conversa interna que eu não conseguia ouvir. E então ele falou isso. Simples, direto e impossível de ignorar. Eu parei por um segundo, segurando uma camiseta dobrada pela metade. Meu instinto foi sorrir e dizer que era coisa da cabeça dele. Que tudo estava normal. Que não havia nada para esperar. Mas, eu não consegui. Porque a pergunta dele não era só uma pergunta. Era uma percepção. E isso me assustou mais do que eu queria admitir. Esperando o quê, meu amor? Perguntei, tentando manter a voz leve. Ele deu de ombros, como quem não sabe explicar exatamente o que sente. Não sei. Parece que todo mundo aqui fica quieto antes de alguma coisa acontecer. Eu senti um aperto no peito. Crianças não sabem nomear o que sentem, mas sentem tudo. E naquele momento eu percebi que ele estava sentindo aquilo que eu tentava esconder todos os dias. A tensão silenciosa que morava entre nós, mesmo quando ninguém dizia nada. Às vezes a casa fica assim mesmo, respondi, voltando a dobrar a roupa. Não significa nada. Mas minhas mãos estavam mais lentas agora. Menos seguras. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se aceitasse minha resposta. Mas não completamente. Então veio outra pergunta. Menor, mas mais profunda. Você e o papai estão bravos um com o outro? Eu fechei os olhos por meio segundo. Porque não era raiva. Nunca tinha sido tão simples assim. Mas também não era amor como antes. Era algo no meio. Algo que ninguém ensinou a explicar. Não, filho, eu disse rapidamente. Rápido demais. Claro que não. Ele me olhou. E naquele olhar havia uma calma desconcertante, como se ele soubesse que minha resposta não combinava com o que ele sentia no ar. Ele voltou a brincar, mas o silêncio dele agora era diferente. Mais observador. Mais atento. E eu fiquei ali, com a roupa dobrada no colo, percebendo algo que me incomodou profundamente. Eu não estava mais escondendo apenas sentimentos do meu marido. Eu também estava tentando esconder do meu filho. E isso era mais difícil do que qualquer outra coisa naquela casa. O som da televisão era alto, mas o silêncio dentro de mim era maior. Essa frase ficou repetindo na minha cabeça como um eco que eu não conseguia desligar. Naquela noite, a TV estava ligada há horas. Não porque alguém realmente estivesse assistindo, mas porque o som preenchia a casa de alguma forma. Era melhor do que o silêncio. Pelo menos era o que eu tentava acreditar. Meu filho já tinha se acomodado no sofá, coberto por um lençol leve, os olhos meio fechados enquanto o desenho passava sem ser realmente visto. Ele parecia seguro ali, como se o brilho da tela fosse suficiente para manter o mundo em ordem. Mas eu não estava em ordem. Eu estava sentada ao lado dele, com o olhar perdido em algum ponto entre a televisão e os meus próprios pensamentos. E eles estavam longe. Muito longe daquela sala. Sem perceber, comecei a lembrar de como tudo era diferente antes. Houve um tempo em que o som da TV era só um detalhe. Um plano de fundo para conversas que não precisavam de esforço. Ele chegava em casa e perguntava como tinha sido o meu dia, e eu respondia com coisas simples, sem pensar demais. Existia leveza até nos silêncios. Agora, cada silêncio parecia pesado. Carregado de algo que ninguém nomeava. Eu me vi lembrando de uma noite antiga. Ele chegou tarde, como sempre dizia que chegaria. Mas naquela época eu ainda levantava do sofá quando ouvia a chave na porta. Ainda havia expectativa. Ainda havia um tipo de alegria simples em saber que ele estava voltando. Hoje, eu nem me movo mais. Só escuto. E espero. Mas de uma forma diferente. Você tá pensando no papai? Meu filho murmurou de repente, sem abrir totalmente os olhos. Eu levei um segundo para responder. Um pouco, admiti. Ele não disse mais nada. Só se ajeitou no sofá e voltou a olhar para a TV.
E naquele pequeno gesto havia uma aceitação silenciosa, como se ele também já estivesse acostumado com essa versão da nossa vida. A televisão mudou de cena. Rápida demais. Barulhenta demais. Mas dentro de mim, nada mudava. O vazio não era algo grande e dramático. Era pequeno. Constante. Como uma cadeira sempre vazia na mesa. Como uma mensagem que não chega. Como uma conversa que começa, mas nunca termina. E enquanto a luz da TV piscava no rosto adormecido do meu filho, eu percebi algo que me assustou mais do que queria admitir. Não era a ausência dele que doía mais. Era a presença dele sem presença. Você acha que ele vem hoje mesmo, ou só estávamos fingindo que sim? A pergunta ficou no ar por tempo demais. Eu estava na cozinha, mexendo em algo que nem precisava ser mexido. A água já tinha fervido, o café já estava pronto, mas mesmo assim eu continuava ali, como se ocupar as mãos fosse uma forma de organizar os pensamentos. Meu filho estava encostado na porta, me observando em silêncio. E aquele tipo de silêncio, eu já tinha aprendido a reconhecer. Não era distração. Era percepção. O papai disse que vinha hoje? Perguntei, tentando manter o tom leve. Ele deu de ombros. Ele disse, mas você sempre fala, ele disse, como se não fosse certeza. Eu parei. Porque ele tinha razão. E isso me incomodou mais do que deveria. Olhei para o relógio na parede. Mais tarde do que o habitual. Mais um dia em que logo não significava nada concreto. Ele deve estar chegando, falei, mais para mim mesma do que para ele. Mas até eu percebi a falta de convicção na minha voz. Meu filho se aproximou da mesa e sentou devagar, apoiando o queixo na mão. E se ele não vier hoje? A pergunta não era triste. Era curiosa. Como se ele estivesse tentando entender uma regra do mundo que ainda não fazia sentido. Eu respirei fundo. Porque ali estava o verdadeiro problema. Não era a ausência dele. Era a incerteza constante. Ele vem, eu disse, quase automaticamente. Só pode ter atrasado. Mas, no fundo, uma parte de mim não sabia mais se estava falando com meu filho, ou comigo mesma. O som da casa parecia mais alto naquele momento. O relógio. A geladeira. Um carro passando lá fora. Tudo parecia existir com mais intensidade do que deveria. E eu sentia aquilo de novo. Aquela sensação de estar esperando algo que nunca chega completamente. Meu filho se levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a rua por alguns segundos. Quando ele chega, a casa fica diferente. Ele disse baixinho. Diferente como? Perguntei. Ele pensou. Demorou. Não sei. Mais quieta. Ou mais estranha. Não sei explicar. Eu fechei os olhos por um instante. Porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. Mas não queria dizer em voz alta. Aquele tipo de verdade, quando falada, muda tudo. Talvez ele esteja cansado, eu disse finalmente. Mas nem eu acreditava mais nessa explicação automática. O celular vibrou em cima da mesa. Eu olhei. Não era ele. E o pequeno desapontamento que senti me assustou. Porque eu não deveria estar esperando tão intensamente. Não daquele jeito. Meu filho voltou para perto de mim e encostou a cabeça na minha perna. Se ele não vier hoje, a gente ainda fica bem? A pergunta me atravessou inteira. E pela primeira vez naquela noite, eu não soube responder de forma automática. Só fiquei em silêncio. E naquele silêncio, a casa inteira pareceu entender que algo estava mudando. Por que vocês dois parecem tão longe, mesmo estando na mesma sala? Eu não esperava ouvir isso naquele momento. A casa estava silenciosa, daquele jeito que já tinha virado rotina. A luz da sala estava baixa, a TV ligada apenas para preencher o espaço, sem ninguém realmente prestando atenção. Eu estava sentada no sofá, e meu marido tinha acabado de chegar. Mas nada nele parecia realmente chegar junto com o corpo. Ele entrou, largou as chaves na mesa e disse um oi simples. Eu respondi. Nosso filho estava ali, no chão da sala, montando algo com peças de brinquedo. Ele não olhou de imediato, mas eu senti quando ele parou de brincar por alguns segundos, só para observar. Não havia discussão. Não havia tensão explícita. Era só silêncio. Mas não o tipo de silêncio confortável. Era outro. Meu marido foi até a cozinha pegar água. Eu fiquei no sofá. Nenhum de nós falou nada por alguns segundos a mais do que o normal. E, naquele intervalo pequeno,
Algo ficou estranho no ar. Não era o que estava acontecendo. Era o que não estava. Nosso filho levantou devagar e ficou no meio da sala, olhando de um para o outro como se estivesse tentando entender uma regra invisível. Por que vocês não falam um com o outro? Ele perguntou. Simples assim. Eu senti meu peito apertar. Estamos falando com você. Respondi rápido demais. Mas ele balançou a cabeça. Não. Vocês falam comigo. Mas não entre vocês. Meu marido parou na porta da cozinha com o copo na mão. Eu não olhei diretamente para ele, mas senti o peso daquele momento. Não era uma acusação. Era uma observação. E isso era pior. Às vezes os adultos ficam cansados, eu disse, tentando sorrir. Mas até minha voz parecia não acreditar nisso completamente. Nosso filho voltou para o chão devagar, mas não retomou o brinquedo com a mesma energia de antes. Ele apenas ficou ali, mexendo nas peças sem realmente brincar. E então ele falou mais baixo, quase como se estivesse pensando em voz alta. Antes parecia diferente. Essa frase ficou suspensa no ar. Antes. A palavra mais pesada quando dita por uma criança. Eu senti algo se mexer dentro de mim, não culpa, não exatamente, mas consciência. Porque ele não estava inventando nada. Ele estava percebendo. Meu marido finalmente se sentou na outra ponta do sofá. Longe o suficiente para não ser coincidência. E naquele instante, eu entendi. Não era o que a gente dizia que estava quebrado. Era o espaço entre as palavras. E nosso filho, mesmo sem entender tudo, já estava lendo esse espaço melhor do que nós. A verdade não dói quando chega. Dói quando você já sabia dela há muito tempo. Eu descobri isso naquela noite, sentada no sofá, olhando para uma cena que parecia comum demais para carregar tanta coisa não dita. Meu marido estava ali. Meu filho também. A televisão falava sozinha no fundo da sala, como sempre. E, ainda assim, nada naquela casa parecia realmente conectado. Era como se estivéssemos todos presentes, mas em versões diferentes de nós mesmos. Meu marido mexia no celular de vez em quando, respondendo algo que eu não perguntei. Meu filho brincava no chão, mas com menos energia do que antes. E eu estava ali, no meio dos dois, tentando sustentar algo que eu nem sabia mais o nome. Família, rotina, hábito. Nenhuma dessas palavras parecia suficiente. Por fora, nada tinha explodido. Não havia gritos. Não havia brigas. Mas por dentro, havia uma verdade crescendo em silêncio. E eu estava cansada de fingir que não via. Porque eu via. Eu via nos olhares que não se encontravam mais. Eu via nas conversas curtas demais. Eu via no jeito como cada um de nós ocupava um espaço, mas não o mesmo momento. Meu filho, inocente como sempre, continuava observando tudo. Ele não entendia a complexidade do que estava acontecendo, mas entendia a sensação. Crianças não precisam de explicação para perceber distância. Elas sentem. E isso é suficiente. Você tá brava com ele? Ele perguntou de repente, olhando para mim. Eu quase sorri. Quase. Não, respondi. Mas a palavra saiu sem força. Sem verdade. E ele percebeu. Porque ele sempre percebe. Meu marido não ouviu ou fingiu não ouvir. Continuou mexendo no celular, como se aquilo fosse mais fácil do que encarar qualquer coisa naquele ambiente. E foi nesse instante que a verdade apareceu, não como uma explosão, mas como um pensamento silencioso que finalmente ganhou coragem. Nada estava acontecendo de repente. Não era uma crise. Não era um evento. Era um acúmulo. De dias. De silêncios. De pequenas ausências dentro da presença. E o mais assustador era isso: ninguém tinha escolhido admitir. Nem eu. Principalmente eu. Eu olhei para o lado, para meu filho, e ele estava me observando com aquela calma curiosa que só as crianças têm quando ainda estão tentando entender o mundo. E eu pensei, ele não deveria estar percebendo isso tão cedo. Mas estava. E talvez, já estivesse percebendo há muito tempo. Eu respirei fundo, sentindo algo dentro de mim se mover, não como dor imediata, mas como reconhecimento. A verdade não tinha chegado naquela noite. Ela só tinha ficado impossível de ignorar. Ele entrou pela porta, e mesmo assim parecia que nada tinha realmente voltado ao lugar. Eu nunca tinha percebido como uma chegada pode ser tão silenciosa. A chave virou na fechadura como qualquer outro dia. O som da porta abrindo foi o mesmo de sempre. Mas,
naquela noite, algo dentro de mim reagiu de um jeito diferente, como se o corpo reconhecesse antes da mente. Ele entrou. Carregava a mochila no ombro, o rosto com aquela expressão cansada que eu já conhecia bem demais. Disse um oi baixo, simples, quase automático. Eu respondi. Meu filho levantou do chão devagar, olhando para ele com uma mistura de expectativa e cautela. Não correu como antes fazia. Não sorriu de imediato. Apenas observou. E eu percebi isso. E ele também percebeu que eu percebi. Meu marido colocou as coisas em cima da mesa e soltou um suspiro leve, como se estivesse tentando deixar o mundo lá fora antes de entrar por completo aqui dentro. Mas parecia não funcionar totalmente. Nada estava quebrado de forma visível. Mas nada parecia inteiro também. Como foi a viagem? Eu perguntei. A pergunta saiu correta. Educada. Quase ensaiada. Normal, ele respondeu. E essa palavra, normal, soou estranha naquela sala. Meu filho voltou a sentar no tapete, mas não retomou o brinquedo com a mesma energia. Apenas ficou ali, mexendo em algo sem foco, como se esperasse entender qual era a regra daquele momento. Eu olhei para o relógio na parede. Depois olhei para ele. Depois para meu filho. E pela primeira vez naquela noite, tive a sensação de que estávamos todos tentando encaixar algo que já não se encaixava como antes. Meu marido se sentou no sofá. Na outra ponta. Não muito longe. Não muito perto. O suficiente para ser confortável. E distante ao mesmo tempo. Você jantou? Eu perguntei. Sim, ele disse. E depois disso, silêncio. Não o silêncio vazio. Mas o silêncio cheio. Cheio de coisas que ninguém queria puxar para fora. Meu filho finalmente falou alguma coisa, mas não sobre nós. Sobre o desenho na TV. Sobre algo pequeno. E eu agradeci por isso. Porque falar de coisas pequenas parecia mais seguro do que falar de tudo o que estava grande demais dentro daquela sala. O tempo passou devagar. A televisão continuou ligada. Meu marido mexeu no celular algumas vezes. Eu arrumei coisas que não precisavam ser arrumadas. E, mesmo assim, ninguém se levantou para mudar nada. Porque, no fundo, ninguém sabia o que deveria ser mudado. E foi aí que eu entendi algo com uma clareza estranha. Às vezes, o momento mais intenso de uma família não é uma briga. É quando todos continuam sentados, como se ainda estivessem esperando algo voltar ao lugar sozinho. Mas nada voltou. E mesmo assim, ninguém foi embora. Provide closure with emotional ambiguity instead of resolution. Às vezes, não é o que acontece numa noite que muda tudo, é o que você finalmente percebe nela. Eu pensei nisso muito depois, quando a casa já estava silenciosa de novo. Depois que meu marido foi dormir. Depois que meu filho finalmente pegou no sono, abraçado ao travesseiro como se aquilo fosse suficiente para proteger o mundo dele. E eu fiquei ali, sentada no escuro da sala, olhando para o mesmo espaço onde tudo tinha acontecido. Ou melhor, onde nada tinha realmente acontecido de forma visível, mas tudo tinha mudado por dentro. Porque foi isso que aquela noite fez. Ela não trouxe uma crise. Não trouxe uma resposta. Não trouxe uma ruptura clara que alguém pudesse apontar e dizer, foi aqui que tudo mudou. Ela só trouxe percepção. E percepção, eu aprendi, é uma coisa silenciosa, mas irreversível. Eu me lembrei do jeito como meu filho olhava para nós. Da forma como ele fazia perguntas simples, mas que carregavam verdades complexas demais para a idade dele. Eu me lembrei do silêncio entre mim e meu marido, não como ausência de conversa, mas como ausência de encontro. E, pela primeira vez, eu não tentei justificar. Não tentei explicar. Não tentei consertar tudo dentro da minha cabeça como eu costumava fazer. Porque talvez não fosse mais sobre consertar. Talvez fosse sobre enxergar. A casa continuava a mesma. As paredes não tinham mudado. Os móveis estavam nos mesmos lugares. Mas algo invisível tinha se deslocado. Entre nós três. Como se a noite tivesse revelado um espaço que sempre existiu, mas que agora eu não conseguia mais ignorar. Eu respirei fundo, encostando a cabeça no sofá. E não senti tristeza imediata. Nem alívio. Só consciência. Uma consciência calma, mas profunda. E isso, de alguma forma, era mais forte do que qualquer emoção barulhenta. Porque eu finalmente entendi. Nem toda distância precisa de um fim para existir. Às vezes, ela só precisa ser reconhecida. E naquela noite,
Eu o reconheci.